passo. Os grandes poluidores se mexendo muito pouco para cumprir um compromisso sem gerar uma inflação verde ou escassez de de energia. Esse é um desafio global por ano. O número que se falava era 100 bi, que hoje já não é mais suficiente. Já saiu um relatório falando de $1 trilhão. Eu participei dessa apresentação, foram mais de 100 casos de um Brasil real, de um Brasil... Qual vai ser a decisão do Brasil se for este o texto final? O Brasil preparou esse texto. O Brasil preparou esse texto, ajudou na preparação dele, acompanhou, o Japão apresentou o texto, o Brasil teve um papel articulador para justamente mexer as peças desse tabuleiro em relação ao mercado de carbono, para que o texto final fosse esse. Para nós é bastante interessante, é um texto que abre a possibilidade da criação de um mercado global de carbono e o Brasil será provavelmente o exportador de crédito de carbono, por isso que nosso trabalho durante essa conferência foi exatamente tentar buscar um consenso multilateral para que esse texto seja aprovado nas próximas horas. Esse tabuleiro em relação ao mercado de carbono, para que o texto final fosse esse, para nós é... O Brasil entendeu, e foi um trabalho do Ministério do Meio Ambiente anterior a essa conferência, para poder acessar as partes que tinham interesse nesse mercado de carbono e entender que é uma gigantesca oportunidade para o Brasil exportar carbono. E para isso faltava mexer um pouquinho nas peças desse tabuleiro, inclusive na posição brasileira. Então, como a gente chegou aqui mostrando claramente que a gente veio de uma forma mais ambiciosa para essa Conferência do Clima e nós mexemos um pouquinho nas peças desse tabuleiro com uma posição nova, uma posição construtiva que está buscando consenso e parece que deve sair o consenso hoje ainda. Está mesmo otimista em relação a essa questão do carbono? Eu estou bastante otimista. Vamos ver se nas próximas horas isso se confirma. Grandes exportadores de petróleo, gás, etc. Eu queria tentar entender, por favor, Esse é um desafio que o Brasil ainda tem. O governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Justiça, estão atuando em conjuntos. Assim que eu voltar para o Brasil, devo fazer uma reunião com o Ministro da Justiça para a gente entender o que aconteceu nesse mês. São os dados desse mês, 5% maior que o mês do ano passado. E vamos atuar para combater com certeza o desmatamento legal. Um pouquinho nas peças desse tabuleiro, inclusive na posição brasileira. Então, como a gente chegou aqui... O plano, na verdade, é um plano conjunto com o Ministério da Justiça para colocar homens diretamente da Força Nacional junto com a Polícia Federal para linkar o crime ambiental a crime organizado e assim conseguir combater o crime ambiental junto com o crime organizado que acontece no território. Essa é uma operação conjunta com a Força Nacional e com a Polícia Federal. Buscando consenso e parece que deve sair o consenso hoje ainda. Está mesmo otimista? Nós recebemos a União Europeia, a China e os Estados Unidos dentro do nosso estande. Isso mostra claramente que o Brasil tem um papel fundamental nas negociações de clima e como articulador e como um país que atua de forma construtiva. Então, não é por acaso que esses três, União Europeia, China e Estados Unidos, vieram para o nosso estande para a gente negociar as bases de um mercado global. O que aconteceu nesse mês são os dados desse mês, 5% maior que o mês do ano passado, e vamos atuar... teriam que ter vindo e chegado nessa Copa, mostrando para que vier. Que tipo de exemplo você pode dar dessas negociações?